Depois de muito tempo, finalmente a gente vai falar de O Rei Leão, Mufasa, O Rei Leão, Trailer 2, para ser mais exato, e eu posso te dizer algumas curiosidades, informações e o que você precisa saber e o tema. Bom, primeiro de tudo, Mufasa, O Rei Leão é um filme que está querendo nos contar o passado da nossa querida, amada história de O Rei Leão clássico, ou melhor dizendo, de uma nova perspectiva. Por exemplo, Scar, Taka, que aconteceu no passado para eles não se darem bem. Isso tudo a gente vai ver nessa nova adaptação. Outra coisa que é bom a gente ressaltar é que nessa história a gente percebe-se que Taka foi quem encontrou o Mufasa, coisa que já estava sendo dita há um bom tempo e até deu a entender no outro primeiro trailer. Mas aqui deixa muito mais claro e muito mais evidente. A própria mãe deles, ou melhor dizendo, a mãe de Taka / Scar, que vai chamar a atenção deles porque o rei não vai aceitar o Mufasa no seu território, na sua casa. E bom, pelo que a gente estava pensando antes, ou melhor, algumas pessoas estavam pensando antes, achavam que essa coisa de realeza foi o Mufasa que criou nessa versão em live action e que essa coisa de rei e rainha não existia antes. Mas, pelo que a gente consegue ver nesse trailer, é algo que já estava estabelecido, algo que já existia e é algo que eu acredito que sempre existiu e não existe somente apenas um reino, existem outros e você vai entender o que eu estou falando daqui a pouco. Outra coisa que vai dizer é que, uma curiosidade aqui, ou melhor, uma informação, é que a mãe do Taka / Mufasa, que adotou Mufasa, se chama Ash. E não se chama Uru, como algumas pessoas estavam falando. Um detalhe que vale mencionar aqui é que muita gente fica comparando e fica até se referenciando ao livro Together of the Brothers. Opa, editor aqui. Só tô fazendo esse pequeno corte para corrigir um erro que houve. O nome do livro que foi mencionado agora tá errado. O nome do livro correto vai estar aparecendo agora na tela para vocês. É só isso mesmo, pode seguir o vídeo. Que é um livro muito antigo da Disney, lá pra época que lançou em 1994, junto com o filme, só pra hypar, pra deixar as informações no ar. Mas devo te dizer que nem a Disney e nem nada acrescenta nesse livro. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que esse livro não é mais considerado canônico, já tem muitos anos, e você simplesmente estava lendo um livro, se baseando, acreditando que essa adaptação era uma adaptação do livro, mas não, claro, o nome, uma coisa ou outra, talvez tenha alguma coisa assim, mas a história, o livro, os acontecimentos desse livro não são canônicos, não importa, desconsidera. Vale dizer é que muita gente ainda não consegue entender é que parte dos livros e parte do desenho e a animação e também live action pertence a universos alternativos. Sim, o que acontece no live action é uma história, o que aconteceu no desenho é outra, e vai dizer também que a origem do Scar já mudou tantas vezes. O Scar já foi picado por uma cobra venenosa, que isso é a origem dele nos desenhos animados, e também nos livros ele recebeu a cicatriz por conta de um búfalo. Então, pessoal, a gente tem uma história diferente para cada universo. Pense num Lionverse ou um King Lionverse. Acho que o Lionverse fica melhor. Mas voltando aqui, então pensando que esse universo é um universo alternativo sem se basear em um livro que todo mundo estava achando, vi muita gente achando que era isso. Então, já que você entendeu isso, não precisamos repetir. Agora a gente vai avançar um pouco. A gente conhece o pai do Taka e do Mufasa, o pai adotivo que ele até então não estava, diz até mesmo aqui nesse trailer que não aceitamos forasteiros ou não nos metemos com forasteiros, enfim, eles não querem ter nenhum envolvimento com o Mufasa por conta de, não sei, mas deve ser por conta de realeza, e o rei sempre diz claramente, a gente sempre mantém a nossa linhagem e Taka o sucessor, ou seja, ele tá dizendo que não é porque o Mufasa acabou de aparecer que a gente vai aceitá-lo ou salvar a vida dele, simplesmente porque ele quer deixar a pureza. Isso aconteceu muito nos anos passados do rei e rainha, realmente, onde somente o rei e tinha que ter alguém da realeza para ficar ou vice-versa. Então, pessoal,
Até no mundo animal isso acontece. Tô brincando, tá, gente? Eu tô brincando aqui, eu tô falando do contexto da história. Mas o pai dele, eu esqueci o nome do pai dele, eu sabia, mas acho que se chama Banzi, ou alguma coisa, Bash, Banzi, alguma coisa assim, eu não me lembro agora, e me desculpem. Mas sabemos que ele provavelmente vai, com o passar do tempo, vai aceitar, mas uma coisa que fica bastante interessante é que esse filme vai explorar bastante a ligação dos dois irmãos, Mufasa e Taka. Os dois podemos ver que a personalidade de Taka é muito mais divertida, muito mais alegre, muito mais simpático, totalmente o oposto do que ele um dia, ou melhor, do que um dia ele vai se tornar. O que destino trágico. É muito triste se você parar pra pensar que o Taka / Scar vai se tornar Scar por algum motivo que a gente ainda não sabe, mas há rumores, ou melhor, há teorias que seja por conta da Sarabi, porque os dois sempre brigaram por conta da Sarabi, pelo menos deu a entender no primeiro filme que o Scar gosta mesmo da Sarabi e disputou por ela contra o Mufasa. Mas enfim. Então vai ser muito triste ver esses dois irmãos muito apegados. E uma das frases mais tristes que tem no trailer, que o Kaka mesmo fala, é que Mufasa, eu sempre quis ter um irmão. Isso mostra claramente que é uma história triste e que podemos até perceber que provavelmente os pais deles vão serem mortos, porque os leões brancos que aparecem são bem maiores, aparentemente são bem mais fortes, e acredito que eles, claro, né, obviamente vão ser os vilões do filme, mas o que eu tô querendo dizer é que esse leão branco aqui que aparece, que somente vai ter apenas um rei leão, e antes dessa frase que eu acabei de dizer, ele fala que o ciclo está quebrado, e ele fala logo em seguida, haverá apenas um rei leão, ou seja, apenas um rei leão. O que isso significa é que ele quer ser o rei dessa área, ele quer ser o dominante, coisa que faz sentido até mesmo com a vida real, que os leões que venham com outros territórios para invadir acabam disputando com outros, e aquele leão que perde acaba sendo morto ou expulso. É bem normal. Eu acredito que o Banzi, vou chamar de Banzi aqui, no caso o pai adotivo do Mufasa e o pai biológico do Taka, vai morrer porque ele vai querer disputar, e ele vai acabar perdendo essa batalha, pois dá pra ver que o leão é maior, parece e tem mais números. Eu acredito que vai ter um combate de leões e, bom, vai acabar perdendo, porque a gente depois não vê ele mais em nenhum momento, e somente um pouco quando eles estão mais adolescentes. Eu acredito que quando eles estiverem adolescentes, a mãe deles vai tentar ir para outro lugar, vai tentar fugir com eles, mas vai acabar sendo, vai acabar descobrindo, vai acabando sendo descobertos, e ela vai acabar sendo morta pelo Kyros. Sim, esse leão branco se chama Kyros, e muita gente viu ele, ficou fazendo até uma brincadeira falando que era o Kimba de um anime japonês, que tem essa história aí que a Disney se inspirou em Kimba para fazer o Rei Leão, e que Rei Leão na verdade é uma cópia de Kimba, o leão branco, e muita gente fica brincando que o Kimba foi uma referência, né, da história de Kimba, o leão branco, e que finalmente eles estão adaptando, mas na verdade esse é o Kyros. Se é realmente uma inspiração ou não, é outros 500. Eu gosto de pensar que mas por conta dos direitos autorais eles botaram o nome de Kyros. Até o nome começa com K, Kimba e Kyros. Eu sei que não tem muita coisa parecida, mas também, né, para tomar direitos autorais, Kyros e Kimba. Pois é. Vale dizer que os nomes dos leões são africanos, tá bom? Só pra essa curiosidade aqui, pra quem acha que não. Sim, são nomes africanos. Ash é um nome africano, e Taka, que significa lixo, pra quem não sabe. Mas avançando aqui na história, eu acredito bastante que quem vai fazer a cicatriz do Scar, ou melhor, Taka, não vai ser o Mufasa, por conta de um take do trailer que mostrou que o Kyros estava levantando a pata, e até dá pra ver uma garra sendo levantada, e parece que ele vai dar um golpe em alguém. Eu acredito que seja no Taka, e não mostra ele finalizar o golpe, mas levanta ali a pata, faz dar essa impressão pelo menos. Então, pessoal, é bastante interessante. Esse vídeo tá ficando muito longo, tem muita coisa pra gente falar, mas eu particularmente acredito que a história vai ser bem envolvente, vai nos mostrar que vai ser uma rivalidade, eles vão ter que lidar com esses desafios novos, eles vão ter que lidar com essa perda, e eu acredito principalmente que o Mufasa foi escolhido para ser o Rei
leão por conta que o Taka mostrou uma fraqueza, porque a gente vê no trailer claramente que o Mufasa que toma atitude de tudo, que mostra ser mais responsável e que ele que quer voltar para enfrentar os inimigos, enquanto o Scar barra Taka fica com medo e não quer voltar porque ele diz até no trailer que se voltarem vão morrer. Eu acredito que o que vai fazer todos verem o Mufasa como um rei realmente do que o Taka vai ser as atitudes dele, o valor dele e a força de vontade que vai comprovar que quem deveria ser realmente o rei é quem se mostra que mostra num papel de líder realmente, né? E não um covarde. E, né? O Scar é realmente um covarde. A gente pode até entender isso por conta da personalidade dele amargurada e aquela frase que ele diz no primeiro filme: esse é o meu reino, o meu destino. Nunca fez tanto sentido como agora. Mas se você quer uma parte 2 para entender muito melhor os detalhes, comenta aqui embaixo que eu quero fazer também. Mas vai depender da boa recepção desse vídeo. Muito obrigado, até mais.